estou ao lado de Renata Taralo, que é nutricionista. Nós vamos falar sobre nutrição, obviamente, mas cuidados com a alimentação. Estamos começando um novo ano, estamos em 2024 e as pessoas às vezes querem maneirar ou abusar ou mudar todo o seu regimento de alimentação. Renata, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde, Thiago. Renata, aproveitando que a gente saiu aí do período de Natal, Ano Novo, teve muita gente que abusou, né? Eu queria saber o seguinte, ainda temos alguns feriadinhos aí pela frente, temos o aniversário de Santos, o pessoal ainda aproveitando. Existe a possibilidade de a gente dosar ao longo do dia para se permitir abusar durante esses períodos de festa? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Thiago. Então, eu sempre falo para os pacientes assim, o excesso, né, o abuso, ele pode realmente atrapalhar o processo de emagrecimento, o objetivo que o paciente deseja. Então, assim, seguir o plano é imprescindível e também, assim, ter equilíbrio. A gente não vai ficar bitolado na questão do plano alimentar, ter a vida social normal, mas os excessos, os abusos em grandes quantidades pode sim atrapalhar os resultados. Então, assim, no feriado pode sair, pode aproveitar, mas sempre com cautela, dosando bem essas saídas, esses abusos. Bom, Renata, além de consultar nutricionistas, por exemplo, existe alguma ferramenta que a pessoa pode utilizar para ficar meio que... Tem uma bússola como orientação? Excelente pergunta, Thiago. Eu indico muito para os pacientes 2 tipos de aplicativo hoje em dia, né? Antigamente o nutricionista utilizava muito um recordatório alimentar, onde o paciente ele fazia tipo um diário, ele anotava os alimentos, até para a gente profissional ter um maior controle e poder orientar melhor, né? De forma muito mais individualizada. Hoje em dia os aplicativos eles permitem fazer uma contabilização das calorias do dia. Então, quanto você ingeriu de calorias, quanto ingeriu de carboidrato, de proteína, de gordura, e aí você consegue inserir quais são as suas metas que o profissional passou. Boa. Então, isso é muito bom para o paciente conseguir ter mais consciência nesses abusos de feriado, de festas, aniversários, enfim, nesses momentos sociais. Agora, a água. Por que a água é tão fundamental na hora de se alimentar? Ela é importante, tá, Thiago? Justamente por ajudar na digestão, absorção, tá, dos alimentos, até mesmo na eliminação de toxinas em conjunto com o nosso rim, né, para fazer o processo de filtragem. E muito bom também para aqueles pacientes que têm constipação. Ela ajuda muito como que eu posso dizer, na melhora da consistência das fezes. Então, é muito importante também, por exemplo, o paciente, ele observar como está a consistência das fezes. Não é só a ingestão de fibras, é um conjunto de coisas, né? Uma ingestão adequada de fibras alimentares e também um bom consumo de água. Uma dica que eu gostaria de dar é 35 ml vezes o quilo de peso. Aí o paciente ele consegue ter, o telespectador consegue ter uma noção da quantidade de água que deve ingerir. Interessante essa conta, 35 ml vezes o peso. Aí você consegue ter uma noção do quanto você deve ingerir no dia, tá? Uma pergunta que os pacientes me fazem é, a quantidade de água do treino contabiliza dessa ingestão de água do dia? Sim. Então a água ingerida no treino pode ser contabilizada nesse valor total de ingestão de água do dia. Já me falaram que durante a refeição você tem que evitar beber líquido. É verdade isso? Assim, o excesso de líquido, ele pode atrapalhar até um pouco na questão da ingestão ali dos alimentos. Às vezes você pode se sentir mais saciado ali no momento e atrapalhar, sei lá, você tinha que consumir 4 colheres de arroz, 2 de feijão, e aí às vezes o consumo de líquido pode atrapalhar essa ingestão que você deveria estar consumindo, e aí isso pode atrapalhar o resultado. Às vezes 1 hora, mais cedo você pode ficar com mais fome, assim, diria, sei lá, 1 hora e meia depois você pode sentir um pouco mais de fome, né? Ela pode dar uma enganada ali. Mas assim, tomar um pouquinho não vai atrapalhar a alimentação do dia todo, enfim. Agora, pular refeições é uma prática responsável ou não? Como é que então, você Thiago, avalia isso?
Eu não gosto muito quando o paciente pula as refeições. O que eu observo muito na prática clínica é justamente, às vezes, esse pular faz com que ele compense nas demais refeições. Certo. Gera um pouco mais de compulsão. Isso não nada tem a ver com o jejum, tá? Mas às vezes o paciente está na correria, ele esquece de se organizar e acaba que pula as refeições, isso não acho legal. Eu acho, até porque depois que você está bem condicionado, o teu corpo vai pedindo, você começa a ver que dá 3 horas e meia, você já começa a sentir fome para realizar a próxima refeição. O intervalo entre as refeições é geralmente 3 horas alguma coisa? Não é uma regra, tá? Mas normalmente você começa a observar que 3 horas e meia, 4 horas, você começa a sentir um pouco mais de fome para realizar a refeição. Agora, em uma das suas respostas, acho que foi a anterior a essa, você falou sobre o consumo de água, inclusive durante o treino. Sim. Eu queria saber quais são os tipos de atividades físicas, né, que a gente pode fazer, né, para que a gente também ajude na nossa absorção de alimentos mais pesados, ou mesmo alimentos um pouco mais leves, ricos em fibra. Que tipo de esporte vale tudo? Como que é isso? Então, essa parte mais assim, em relação ao treino, eu sempre falo que é importante a gente treinar, não se manter sedentário, sem atividade física nenhuma. E eu acho que a pessoa tem que sempre fazer uma atividade que dá prazer, certo, né? Que te dá satisfação ali, te traz... Assim, a atividade física vai trazer mais saúde, mais bem-estar, enfim. E aí, em relação ao treino, é legal você conciliar com o personal, para ele poder montar um treino mais individualizado, de acordo com as suas, sei lá, patologias, enfim, doenças, aí acho que é mais indicado nessa questão. Mas eu sempre falo para o paciente, nas épocas de festas fecharam as academias, faz treino em casa, hoje tem feito muito treino em casa, sim, treino bastante na praia, enfim. Eu acho que a gente tem, assim, morando em Santos, a gente tem esse privilégio, né, de ter mais essa flexibilidade. Renata, dá uns exemplos aí para a turma que está em casa de alimentos ricos em fibra, alimentos bons para que a pessoa possa regrar o seu sistema digestivo. Boa pergunta. Verduras, as folhas de um modo geral, as frutas, os cereais, granola, semente de chia, aveia, o farelo de aveia, né, ou aveia em flocos finos, são excelentes alimentos, né, ricos em fibras, tá? Perfeito. Renata, sabe que tempo de TV é sempre muito curto, muito contado. Quero que você, falando para aquela câmera, divulgue suas redes sociais aí, pessoal, conhecer um pouco do seu trabalho. Gente, quem quiser me seguir, acompanhe o Instagram Nutri Renata Taralo, assim também como no Facebook, tá bom? Será um prazer ver todos vocês lá seguindo minhas dicas, enfim. É isso aí. Renata, Obrigada, obrigado mais uma viu? vez. Feliz 2024. Você prazer também. recebê-la aqui no jornal. Obrigada, Viu? Valeu, viu? Tchau. obrigado.